Olá, desejo que a paz do Senhor acompanhe a todos que estão ouvindo esse estudo. Nesta série, nós falaremos sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, que estão descritas no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 96, depois de Cristo. O apóstolo João disse que ele estava na ilha de Pátimo por causa do testemunho da palavra de Deus. É ali onde o Senhor lhe deu a visão. De acordo com o texto de Apocalipse 1, nos versículos 10 e 11, este livro de Apocalipse foi dedicado às 7 igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Havia muitas igrejas na Ásia Menor, mas o Senhor selecionou no meio delas 7 para representar os 7 períodos da história da igreja cristã. Portanto, essas 7 igrejas representam a igreja de Cristo que passou por 7 fases. As cartas não têm aplicação local, mas a sua aplicação é universal. O número 7 simboliza a perfeição ou totalidade. O anjo de cada igreja representa a direção, o ministério da igreja em diferentes épocas. Assim, sem perda de tempo, vamos logo na igreja de Éfeso. Convido ao prezado irmão para nos acompanhar a leitura no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1 até versículo 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. E se não, brevemente a ti virei e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Esta é a descrição, é a mensagem de Cristo aos cristãos deste período de Éfeso. Éfeso era uma importante cidade da Ásia Menor, sendo de fácil acesso afluíam para lá
pessoas influenciadas por vários templos formosos, especialmente pelo templo da deusa Diana. Era uma cidade entregue à idolatria. O nome Éfeso significa desejável. E este período vai do ano 27, quando Jesus começou o seu ministério, depois do seu batismo, até ao ano 100. Alguns estudiosos da Bíblia datam o começo da igreja cristã no ano 31, o ano da sua morte. Mas a igreja de Cristo deve ser datada a partir do início do seu ministério. E Lucas 3, versículo 1 até 3, e os versículos 21 a 23, nos diz que Jesus foi batizado no ano 15 de Tibério César. Ora, o mandato de Tibério começou no ano 12 depois de Cristo. Portanto, 12 mais 15 é igual a 27. O ano em que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo através do batismo. E aí começou o seu ministério. Aí também começou a sua igreja, quando ele chamou os 12 discípulos, que mais tarde se tornaram os apóstolos da igreja primitiva. Era uma igreja fervorosa, a igreja de Éfeso, uma igreja missionária. Essa igreja estava unida na fraternidade. Nós podemos ver no livro de Atos muitas obras desta igreja. Por exemplo, Atos, capítulo 19, versículo 19, aí lemos que os mágicos se converteram ao Evangelho, venderam os seus livros da magia, que custavam muito dinheiro. E nesta igreja, de acordo com a mensagem de Cristo, também havia os que se diziam ser apóstolos, mas que eram mentirosos. Temos como exemplo Ananias e Safira, Simão, o mago e outros. Esses todos foram achados mentirosos. Atos 11, versículo 26, ali nos diz que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Veja só, meu querido, Jesus organizou a sua igreja e não deu nenhum nome. Mas quem veio dar o nome são os do mundo. Isto aconteceu porque os discípulos pregavam o que viviam e viviam o que pregavam. Seria muito bom se esse espírito se manifestasse também na igreja de hoje. Vejamos o testemunho do espírito de profecia sobre essa característica positiva da igreja. Grande conflito, página 45 e 46. Os primitivos cristãos eram, na verdade, um povo peculiar. Sua conduta irrepreensível e fé invariável eram uma contínua reprovação a perturbar a paz dos pecadores. Embora poucos, sem riquezas, posição ou títulos honoríficos,
constituíam o terror aos malfeitores, onde quer que o seu caráter e doutrinas fossem manifestos. Eram por esse motivo odiados pelos ímpios, tanto quanto Abel foi odiado pelo ímpio Caim. Foi pelos mesmos motivos que os judeus rejeitaram e crucificaram o Salvador, porque a pureza e santidade do seu caráter eram constante repreensão ao egoísmo e corrupção deles. Desde os dias de Cristo até hoje, os seus fiéis discípulos têm despertado ódio e oposição dos que amam e seguem os caminhos do pecado. Esse é o testemunho do espírito de profecia. O irmão sabe por que os cristãos de hoje não despertam ódio e oposição dos ímpios, conforme a descrição? A resposta é simples. É que os cristãos de hoje se conformaram com o mundo, se conformaram com as práticas do mundo. São semelhantes ao mundo no vestir, na conversação e no seu proceder. Por isso é que o mundo não se opõe a eles. Nós precisamos despertar para esta realidade. Precisamos rever a nossa condição. Devemos saber que a nossa posição diante de Deus não é determinada pela luz que recebemos, mas sim pelo uso que fazemos da luz que temos. Assim, um pagão que prefere o direito na proporção que lhe é revelado, está em melhores condições à vista de Deus do que aquele que professa ser cristão, mas nega a fé por suas obras. A igreja primitiva foi uma igreja exemplar. Mas a história não termina por ali. Jesus finalmente também reprovou as últimas atitudes dessa igreja. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Infelizmente, este zelo da igreja primitiva, próximo ao fim do primeiro século, começou a declinar. Os cristãos começaram a fazer coisas fora do assim diz o Senhor. Eu quero ler o testemunho do espírito de profecia para vermos o que causou o declínio da igreja primitiva. E eu quero convidar ao prezado irmão para estar atento, porque o que causou o declínio desta primeira igreja, deste primeiro período, é a mesma coisa que está causando a fraqueza da igreja de hoje, dos cristãos de hoje. As mesmas causas provocam os mesmos efeitos. Por isso, preste atenção. Eu estou lendo na lição de escola sabatina de 17 de fevereiro de 2001, na página 39. A citação profética diz o seguinte: os cristãos primitivos
começaram a procurar defeitos uns nos outros, pensando nos erros alheios, permitindo críticas indelicadas, perderam de vista o Salvador e o grande amor por ele revelado aos pecadores. Tornaram-se mais exigentes quanto às cerimônias exteriores, mais rigorosos quanto à teoria da fé, mais severos em criticar, no zelo em condenar outros, esqueceram-se dos próprios erros e da lição do amor fraternal que Cristo lhes ensinara. O mais triste é que estavam inconscientes de sua perda. Depois de algum tempo, começou a declinar o zelo dos crentes, bem assim seu amor a Deus e de uns para com os outros. A frieza invadiu a igreja. Alguns esqueceram a maneira maravilhosa em que haviam recebido a verdade. Um após outro, os antigos porta-estandartes caíram em seu posto. Alguns obreiros mais jovens, em seu desejo de alguma coisa nova e estimulante, buscaram introduzir novos aspectos da doutrina, mais agradáveis a muitos espíritos, mas não em harmonia com os princípios fundamentais do Evangelho. Foram estas questões que causaram o declínio da igreja primitiva. Os crentes começaram a procurar defeitos uns nos outros. Começaram a fazer críticas indelicadas. E ao procurar falhas no caráter dos outros, esqueceram-se dos próprios erros. Esqueceram-se do amor fraternal que Cristo ensinou. Será que são as mesmas causas que estão trazendo o declínio entre o povo de Deus hoje? Não será esta uma advertência para nós hoje que vivemos no tempo do fim? Qual tem sido a nossa condição diante de Deus? Qual tem sido o nosso comportamento? Estamos unidos na fraternidade? Ou estamos seguindo esse exemplo dos cristãos na última fase de Éfeso? Queridos, o Senhor nos convida para lembrarmos onde deixamos o nosso primeiro amor. E essa advertência vem com uma ameaça. Se não lembrares de onde caíste, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu castiçal. O que significa remover o castiçal? Significa que o Senhor cessa de advertir a igreja. O Senhor cessa de reprovar. E assim viveremos em trevas. Toda tentativa que poderemos fazer para nos reformar a nós mesmos não terá êxito, porque não voltamos ao primeiro amor, porque não aceitamos o convite de Cristo ao arrependimento. Por isso, o Senhor convida a você que está ouvindo esta mensagem para examinar a tua condição. Será que está conformado com o mundo?
Será que você está no mundo, mas não és do mundo? Ainda o Senhor termina esta mensagem com a promessa de que quem vencer terá o direito de se alimentar da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esta é uma promessa maravilhosa. Quem comer desta árvore jamais morrerá. Esta é aquela árvore que está em Apocalipse 22, que as suas folhas são para a saúde das nações. Os salvos viverão eternamente porque eles comerão desta árvore. E o Senhor está te convidando para não perderes esta oportunidade. Esta árvore ainda está descrita em Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Diz que o seu fruto servirá de alimento e as suas folhas de remédio. Tudo está preparado para o Senhor nos conceder. Mas isso depende da tua escolha. Por isso, escolhe a vida. Escolhe o lado do Senhor. Lembra-te de onde você caiu e arrependa-se. Essa é a mensagem do Senhor. Espero que a graça do Senhor venha superabundar em nossos corações, para que atendamos ao apelo do Senhor. Esta é a vontade do Senhor e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.